Agora sim você vai ver comigo os detalhes que a polícia passou sobre a morte desse motorista de aplicativo. Na tela, sacode, deixa eu ver. O corpo de Kleber Salles Lopes, de 44 anos, foi encontrado em um matagal nas proximidades de Alphaville, na rodovia do Contorno, na Serra. Na cena do crime, requintes de crueldade. Para a polícia, um crime premeditado por uma quadrilha que já tinha motoristas de aplicativo como alvo. Foi solicitado via aplicativo uma corrida ao Nacional Kleber. Em razão do preço elevado, ela negociou pelo chat, a corrida foi cancelada e eles realizaram essa corrida em direção à Praia Grande, no município de Fundão, por fora do aplicativo. Após a placa do veículo ter sido indicada ao cerco eletrônico, o carro de Kleber foi encontrado na Avenida Leitão da Silva. Dentro estavam um adolescente de 17 anos e Maicon Vinícius Santos Silva, de 21. Com passagens por roubo, tráfico e receptação, Maicon era foragido. Havia sido beneficiado com a saída temporária e não retornou. Tanto o adolescente como o indivíduo Maicon, eles foram ouvidos na DEACRE e relataram que pegaram um veículo automotor emprestado com o indivíduo na praça de Gurigi. A polícia chegou a mais duas envolvidas no crime, uma menor de 17 anos e Ana Hillary Chaves Alves, de 19, que confessou a participação e ainda revelou mais detalhes da trama. O namorado de uma amiga minha que matou ele, levou ele para um lugar de desove e matou ele porque ele tinha cheirado dentro do carro e passado a mão na minha perna. A todo momento a gente pediu para ele não fazer isso com ele, mas ele insistiu porque ele já tinha falado que ia tirar uma vida de alguém. Ele pegou o carro, roubou, escondeu o carro. E até então ficou por isso, ele ficou andando com o carro com ela e eu tava dentro de casa. Querendo ou não, é uma vida, né? Se foi, e eu vou ter que assumir. Era por volta de 10h45 da noite quando o motorista de aplicativo aceitou fazer uma corrida particular, saindo da Enseada do Suá, na capital, com destino à Praia Grande, em Fundão. Ele não sabia que estava indo de encontro a uma trama cruel, fatal e premeditada. Quando ele se aproximou do destino, um dos criminosos anunciou o assalto e partiu para cima dele, com socos e facadas. Kleber ainda tentou fugir, mas foi perseguido pelo assassino, que não tinha limites para a crueldade. O chefe da Polícia Civil ainda deixou um alerta a todos os motoristas de aplicativo. Então eu falo aqui para os motoristas de aplicativos que não trabalhem fora da plataforma. A plataforma nos ajuda muito a saber o que está acontecendo para que a gente possa ter condições de localização e até mesmo evitar a morte. Olha, parabéns ao trabalho da polícia diante desse caso, diante da resposta rápida que a polícia conseguiu dar em torno dessa história. Coloca a Suzy na tela para mim, por gentileza. Pode colocar a Suzy na tela cheia. Ainda sobre o caso envolvendo o motorista de aplicativo, a nossa Suzy Faria vai conversar agora em primeira mão na tela do TN para você com a irmã dele. A irmã dele... A Suzy está com ela e vai trazer mais detalhes, né? Porque a família foi ouvida, né, Suzy? A família vem acompanhando desde o desaparecimento dele e a Suzy vai conversar com ela agora. É com você, Suzy, por favor, minha amiga. Pois é, Douglas. Há alguns dias atrás nós encontramos com a Erlean, que é a irmã do Kleber, aqui, e ela tinha solicitado para a gente que pudesse fazer uma matéria, uma divulgação, para que o irmão dela fosse encontrado. Nós entramos nessa batalha, né, Erlean? A gente foi até a sua casa, conversamos com ela, o irmão, e agora ela está aqui para colocar um fim num desfecho que não era o que a gente gostaria, e que foi de uma forma trágica, né? Desde que encontraram o carro, conseguiram puxar um novelo aí, né, esse ponto, e chegou até... E é claro que agora a gente quer ouvir vocês. Eu soube que sua mãe está lá batalhando, tentando sobreviver a essa notícia tão triste que vocês deram a ela, né? Sim, sim. Sim, hoje pela manhã nós recebemos a confirmação, o laudo médico do DML, de que realmente o corpo era dele. E para nós é muito triste. A angústia da procura cessou, mas agora fica a dor do ato que foi cometido, que foi brutal, violento, e imaginar que isso aconteceu com mais um homem honesto que saiu para trabalhar
e não retornou devido às inseguranças e toda a situação que nós temos hoje na nossa sociedade. Infelizmente, não pode ficar assim. Ele não pode ser só mais um. Nós temos milhares de motoristas de aplicativo que saem para trabalhar todos os dias. Foi pedida uma corrida, ele estava com passageiros no carro e os passageiros mataram ele. Eu não tenho palavras. É difícil. E mais difícil ainda ouvir a explicação que foi dada para isso, né? Que quem o matou saiu da praia com essa intenção, queria matar alguém. E acabaram escolhendo seu irmão. Quer dizer, como você acabou de dizer, pode ser ele, podia ser qualquer motorista que está trabalhando, né, Helena? Isso mesmo. O nosso clamor hoje é por justiça. Que as autoridades possam nos socorrer a nossa sociedade, todos aqueles que saem todos os dias para trabalhar. Nós clamamos por justiça, isso não pode ficar assim, isso não pode ficar impune. Todos os culpados, todos os que estavam envolvidos, precisam ser cobrados, precisam pagar de alguma forma. Ele não pode ser só mais um. Pois é, gente, isso é revoltante porque a família fica numa angústia, como a Helena falou, uma angústia da procura, depois a dor da perda, por conta de um jovem que saiu da praia com uma única intenção, conforme foi falado pelo próprio delegado, de matar. Ele queria matar alguém e escolheu o irmão dela, como poderia ser o irmão de quem nos assiste, um primo, um tio, um pai. Até quando a gente se pergunta, essa situação vai continuar? Helena, para terminar, como está a sua mãe? Porque ela vivia muito angustiada. Você me falou que ela não estava dormindo durante todo o período de angústia. Agora ela recebe essa notícia. Como é que ela está? Então, em todo o tempo nós tínhamos esperança de encontrá-lo vivo. E para minha mãe está sendo muito difícil. Ele era uma pessoa muito alegre. E não tenho palavra para expressar. A minha mãe não dorme, ela não tem comido direito. E mais uma vez fica o meu apelo. Nós não aceitamos a impunidade. Nós não aceitamos. Pois é, Douglas, eu vou devolver para você, porque você viu que o estado da Erlean aqui, ela está muito abalada, ela precisou ir reconhecer o corpo do irmão, que já estava num estado de decomposição, né, muito avançado, e ela viu pessoalmente tudo aquilo que o delegado relatou na entrevista coletiva que deu, de como o irmão foi esfaqueado, que não foi só uma vez, que usaram até uma pedra para matá-lo, enfim, uma crueldade sem tamanho e que deixa mais uma família enlutada pela violência que a gente vivencia dia a dia nesse estado, né? Não pode ser mais apenas um número numa estatística, é necessário fazer alguma coisa para que pessoas, famílias como a dela, não venham a ficar desse modo como a gente está mostrando hoje. Douglas. Com certeza, Suzy, leve o nosso abraço, leve o nosso carinho, a nossa solidariedade a essa família que infelizmente chora e a gente chora junto com eles, né? Porque a gente vive junto com as pessoas que pedem a nossa ajuda aqui na televisão, a gente vive essa angústia também. Obrigado, viu, Suzy? Dá um abraço aí nessa irmã, fala para ela levar um abraço à mãe dela também e que a gente está do lado deles, tá? A gente está do lado de gente de bem, a gente está do lado de gente que a polícia precisa ajudar a dar a resposta nesse momento. Obrigado, Suzy, parabéns pela sua atitude aí de abraçar realmente, não só nas palavras, mas também ali verdadeiramente. Obrigado, minha amiga.